A liderança da Raquel termina como uma das melhores do BBB 24. Ela soube usar os seus poderes na central do líder e, pegando as conversas certas, mandou pro paredão e eliminou quem ela queria eliminar. Seu aliado também conquistou o anjo e também teve o poder de mandar mais uma pessoa pro paredão. E para encerrar, a sua festa do líder foi regada a polêmica com o Davi bêbado beijando a Pitel. Isso tudo numa única noite. E olha que a festa começou bem fraca, mas ainda resta um mistério no ar. Quem pegou os ovos do Davi? A Yasmin tem uma cena que ela pergunta pro Buda se tinha sido ele. Ele diz que não. Só que ele diz esse não sorrindo, aquele sorriso maroto que fala o oposto do que ele queria dizer, mas sem imagens não dá pra gente saber se foi ele ou não. Só temos essa suposição. Lembrando que no domingo o Tadeu prometeu que no programa de segunda a gente ia descobrir quem pegou os ovos do Davi. A gente já tá na quinta-feira e até agora nada. Agora, se foi mesmo o Buda que pegou, a outra pista é de que ele teve a ideia de Jerico de misturar as coisas da xepa, as comidas da xepa, para causar uma treta lá. Ele diz que é só para se divertir. Mas é óbvio que não seria só para isso, né? Seria para abafar o caso dele ter pego os ovos. E o que foi a Suzana Vieira dentro do BBB dizendo que a Pitel é a senhora do destino e o Davi é o Cauã pelas novelas que ele faz com o corpo exalando testosterona pura. Fizeram até um quarto do líder especial para ela, com direito a roupão e quadro personalizado, além de acesso à central do líder. O quadro do Marcos Veras melhorou bastante. Eu só não sei se isso vai durar muito tempo. Talvez não passe dessa edição, porque ele precisa melhorar muito mais ainda. Agora a crítica pelo menos valeu, né? Só faltava algo pro BBB ser melhor. Um elenco melhor. Ao menos um elenco que não tenha medo de falar na cara e votar nos camarotes sem se cagar de medo. Se lá dentro as coisas do BBB estão realmente paradas a maior parte do dia, vocês já souberam que a mãe e a namorada do Davi estão brigando por dinheiro antes mesmo dele sequer chegar na final do BBB? Conteúdo, pelo menos, não vai faltar. A festa da Raquel transcorreu sem conteúdo a maior parte da noite. Mas na última hora, a coisa andou de uma só vez. A Raquel ganhou uma apresentação especial e uma mesa com doces. Tava muito bonito e tava muito bem feito. Até o Rodriguinho, que é avesso a essas coisas, elogiou. E ele estranhou a aproximação do Michel com o Davi. Ele perguntou para Pitel se ele dormiu e acordou em outro mundo onde o Davi e o Michel são amigos. A Pitel disse que esse jogo é muito confuso e que dá muitas voltas, mesmo sem eles contarem que isso pode acontecer. Fernanda também comentou que o tema da sua segunda festa da liderança também tem a ver com doces e que é inspirada no mundo dos doces da Katy Perry. Aí, conversando com o Buda, o Bila diz que ele não vai forçar nenhuma amizade. Ele disse que os grupos já estão definidos e que está focado no jogo e que só quer saber do jogo, porque senão uma hora ele vai desfocar e aí dá ruim para ele. Alguém só precisa avisar o Bila que ele tá focando no jogo errado. Aí, em outro momento, a Lady diz que a Fernanda pediu pra Pitel cortar relações com o Buda. Os aliados dela não podem falar com ninguém, disse a Lady. A Yasmin igualmente notou essa mesma coisa. E a Vanessa quis saber se essa informação era verdade. A Lady disse que sim. Aí, no quarto dos gnomos, Rodriguinho e Fernanda se retiraram bem cedo da festa e comentaram que no BBB é o público que manda, mas que não manda em tudo. Fernanda lembra da Carol Conká, que foi líder e todos estavam odiando. O Rodriguinho disse que o líder é a única função do BBB que não depende do público. Aí, a Yasmin e a Vanessa foram fumar e conversar naquela área dos fumantes. A Yasmin disse que conversar com as pessoas para resolver empates
não resolve lá muita coisa. Ao menos para algumas pessoas. A Yasmin disse que para ela isso faz uma diferença, a Vanessa também disse que faz. E ela disse, por exemplo, que isso pode fazê-las mudar de alvo. Aí a Vanessa citou o Bila e disse que depois dele ter conversado com ela, não sabe se pode confiar nele, porque ele votou nela. Aí as duas se abraçam, uma chama a outra de amiga, e a Vanessa disse que ela foi fada em outra vida. Depois, o Bila perguntou se o Matheus estava bem e ele disse que estava melhor sim depois da saída da Denisiane, mas com medo de que o relacionamento dos dois possa ter influenciado na eliminação dela. O Bila disse que o que conta mesmo são as ações individuais deles e que estar no grupo errado também pesa. Aí o Matheus disse que ele gosta muito da Denisiane e o Bila aposta que os dois vão dar certo aqui fora após o programa. Matheus também ficou com medo de algo que ele fez lá dentro ter prejudicado a Denisiane também, pelo fato dela ter um filho e essa coisa toda. Então, o Bila diz que não é para ele se preocupar com isso, que isso é uma questão dela. Aí o Bila também diz que ele aprendeu que não pode jogar sujo e com mentiras, além de dizer que esse jogo todo é falado. O Bila diz que não dá para inventar situações ali. O Bila, o cara que mais inventou situações ali. Ele também diz que não existe bonzinho e que todos são intencionados para alguma coisa, seja pro bem, seja pro mal. E eu me espantei de saber que o Bila chegou nessa conclusão óbvia, muito fácil inclusive, né? Aí a Alane disse que ela não consegue mais decifrar o porquê que a Denisiane foi eliminada, porque elas ficavam 24 horas grudadas e não viu a Denisiane fazendo nada de errado. O Davi disse que às vezes a gente não consegue entender o porquê de algo nesse momento, mas que com o tempo as coisas vão aclarando. A Alane disse que só vai saber mesmo quando ela sair do BBB. Aí o Davi disse que ele também não entende como foi que a Denisiane saiu, porque ela era a base das fadas e sem a liderança dela, as meninas podem tomar outros caminhos nesse jogo. Ele inclusive classificou isso como perigoso. Ele também diz que as duas são as suas prioridades junto ao seu pódio e prometeu que se ganhar uma liderança, vai levá-las para o VIP também. Em outro momento da festa, a Fernanda e a Plantana também conversavam sobre como a casa achava que a Bia, Denisiane e o Davi são os mais fortes nesse jogo. A Plantana disse que é muito estranho as pessoas se acharem protagonistas e quererem aparecer demais no jogo com brigas, sendo que é isso que ela também está fazendo. Aí a Fernanda respondeu que a casa colocava a Denisiane como forte no jogo, mas que ela caiu no paredão e saiu logo de primeira. Depois, elas dizem que querem entender de onde é que vem essa visão. As duas, então, dizem que elas não conseguem ver plantas no jogo ou que o jogo está totalmente definido assim. Até tá definido assim. Só que eles só vão descobrir isso quando eles saírem de lá. Aí a Vanessa foi conversar com a Fernanda e disse que ela não tinha colocado a Fernanda como prioridade de voto. E conta que ela fez uma estratégia ruim porque ela poderia ser jogada no paredão com apenas um voto. Aí a Vanessa também fala que ela não confia no Bila e que ele tem tendência a distorcer as coisas e que vai mesmo precisar votar em alguém em algum momento e esse alguém será no Bila. A Fernanda também conta que as pessoas lá na casa viraram a cara para ela e que ela não ia correr atrás de ninguém depois disso. A Vanessa falou que ela foi uma das que não virou a cara para Fernanda. Aí a Fernanda reconhece que a Vanessa foi uma das poucas pessoas que ainda estão falando com ela. A Vanessa também afirma que ela não vai interromper a Fernanda se a Fernanda quisesse fechar, mas que se a Fernanda der um sorriso e uma abertura, ela vai se aproximar para conversar. A Fernanda então quis saber o porquê da Yasmin e da Vanessa terem votado nela. Porque, segundo a Fernanda, isso é uma questão de prioridade de voto para ela saber quais os motivos desses votos. A Fernanda conta que ela não liga dos demais votarem nela, mas que ela queria saber das duas porque votaram nela, porque ela gosta das duas. A Vanessa disse que votou na Fernanda por uma estratégia errada. Já a Yasmin disse que votou na Fernanda porque a Fernanda sequer olha na cara dela. Aí a Fernanda aponta que se ninguém olha na cara dela, ela igualmente não vai olhar na cara de ninguém e lembra que isso começou quando ela foi chamada de falsa no Sincerão,
quando todos viraram a cara para ela. Aí a Vanessa conta que ela desconfia que tem um dedo do Bila no meio disso tudo, por causa da tendência dele em distorcer as coisas, e lembra a história do Davi falar com a Yasmin e estar se queimando por andar com os gnomos. A Vanessa aponta que foi a pilha do Bila que fez ela agir dessa maneira e que ela agiu com o Davi porque o Bila distorceu alguma coisa nesse meio tempo. A Fernanda disse ainda que ela colocou o puxadinho no VIP para ver o que ela conseguia entender do porquê estarem olhando tão mal para ela. Ela também diz que agora que ela voltou do paredão, está disposta a incomodar mesmo, porque veio de um paredão muito forte. Em outro momento, o Davi foi falar com a Isabelle e disse para ela que o seu sentimento de amizade é verdadeiro e que não tem nada a ver com o sentimento de homem e mulher. E finalmente admitiu que ele tem ciúmes da Isabela. Ciúmes de amigo, coisa de bem, foi o que ele falou. Tudo porque ele viu a Isabelle dançar com o Matheus, aliado dele no jogo. E não tem ciúme do bem ou do mal, gente. Ciúme é ciúme como qualquer outro. Na verdade, o Davi tem medo de perder esse laço com a Isabelle para qualquer outra pessoa, porque uma hora ela vai cansar dessa marcação cerrada pra cima dele. Aí o Davi também procurou o Matheus para aconselhá-lo a ter cuidado com o Bila e que o Bila só tá pensando no dinheiro e em jogar e que foi capaz de trair o próprio grupo para se dar bem. Aí o Davi também lembra que o Bila tentou se aproximar dele do mesmo jeito que ele estava fazendo com o Matheus e que levou-o fora. Só que todo mundo ali dentro tá pensando na grana, é impossível não pensar na grana. Aí o Davi reforça que o Bila foi capaz de trair o grupo e as pessoas próximas para se safar do paredão e que não é para confiar nele. Aí o Davi também demonstra ter alguns ciúmes do Matheus com essa aproximação com o Bila, igual a Fernanda tem com a Pitel também. Matheus depois foi falar com a Alane e disse para ela ter cuidado com as conversas com o Buda, porque ele é de pescar informações aqui e ali. Disse ainda que eles precisam se cuidar, porque ali é cada um por si e Deus por todos. Matheus também afirmou que tem pessoas que eles podem confiar para jogo e que não vai vazar informação, mas que a maioria não dá para confiar. E tem pessoas que não dá para confiar. Depois, ele conta pra Bia que o Lucas falou que eles podem se tornar alvos apenas porque estão com o Davi. E o Matheus disse que isso é um absurdo, porque o Davi nunca fez nada pra eles na casa e que não vai isolá-lo por causa disso. Aí após a conversa da Fernanda com a Vanessa e a Yasmin, a Vanessa disse que ela confia na palavra da Fernanda porque ela foi muito coerente em dizer que não tinha votado nela. A Yasmin então chorou e disse que ela não consegue entender esse jogo e como esse jogo funciona. Aí a Vanessa diz que tudo ali é um processo e que todos eles estão aprendendo a jogar e a lidar com tudo aquilo na hora. Aí a Pitel e o Davi também conversaram e a conversa dos dois foi bem amistosa. Ela disse que passou pela porta principal, ela não tem problemas com ninguém, porque lá fora ela não tá disputando um prêmio com ninguém e que lá fora ela quer conhecer melhor todo mundo e que o que tiver de ser, vai ser. Aí o Davi também diz algo semelhante, disse que quem já está predestinado a vencer, já está escrito, Deus já escreveu. A coisa foi tão amigável que o Davi foi chamar a Pitel para a pista de dança no quarto dos gnomos. E ela foi. E o Rodriguinho não gostou. Ele disse que o lance dele com o Davi é de raiva mesmo. Ele admite que ele tem muita raiva do Davi. O Rodriguinho ficou revoltadíssimo com o Davi na porta do quarto dos gnomos. E depois ele não quis falar com a Pitel, mesmo ela indo pular na cama dele para amansar mais o coração dele. Em outro momento, a Lady fala pra Alane e pra Bia que a Fernanda tem ciúmes da Pitel conversar com outras pessoas e cita que a Fernanda não gostou que a Pitel conversa com o Buda. Lady diz que a Pitel, que por mais que goste da Fernanda, não vai deixar de falar com o Buda. A Alane também diz que a Fernanda é a cabeça do grupo e que a Pitel não segue tudo 100% o que a Fernanda diz. Lady também diz que o Michel tá começando a babar demais o ovo da Fernanda. Então,
a Vanessa e a Yasmin revelaram para a Lady que a Fernanda tinha votado nela. Aí então, a Vanessa e a Yasmin revelaram para a Lady que a Fernanda votou no Alegrete. Aí a Lady lembra que a Fernanda fez a mesma coisa antes, dizendo para a Alane que não tinha votado nela, mas no fim votou. Aí a Vanessa diz que o Buda também precisa parar de ouvir o Bila, senão ele vai se estrepar. Aí o Davi depois foi reafirmar pro Matheus que ele vai se esforçar ao máximo para ajudá-lo, ele e a Isabelle, e essa coisa toda já tá muito cansativa, eu vou admitir para vocês. Aí a Alane disse pro Matheus que não tem necessidade do Davi ficar falando isso o tempo todo. Elas falam que parece que é uma necessidade do Davi reafirmar isso o tempo todo, como se ele quisesse escutar que as pessoas estão sendo recíprocas com ele da mesma maneira que ele está sendo com ela. Aí depois o Davi se aproxima da conversa e o Matheus percebe que o Davi tinha bebido demais, que ele estava porre. Aí a Isabelle avisou que ela estava com um pouco de TPM e depois reclamou de cólica, e o Davi ficou preocupado dela estar grávida. A Isabelle disse que só podia ser do Espírito Santo. A seguir, ela passou mal e chegou a vomitar. E a câmera foi com Deus nessa hora, né? O Davi ficou muito preocupado com a Isabelle, a Vanessa, Yasmin e a própria Isabelle precisaram explicar para ele como funciona a cólica pré-menstrual. Aí pouco depois ela vomitou, foi atendida pela produção do programa. A imagem do médico e da produção até vazou na internet, repercutiu bastante. Aí o Davi voltou para a festa, só que ele estava muito bêbado. Lembram que ele foi tirar a Pitel do quarto? Ela continuou na festa. Aí o Matheus foi avisar a Pitel para ela não dar muita bola pro Davi, porque ele tinha bebido muito e que quando ele bebe, ele fica insistente demais. A Pitel percebeu e disse que ia fazer isso. Além do mais, ela contou para Raquel e pro Michel que o Rodriguinho não queria falar com ela por causa do Davi. A Fernanda também foi atrás da Pitel pouco depois. Aí o Davi se aproxima da Pitel quando ela estava conversando com a Fernanda. Aí ele diz que a Pitel tem um cabelo lindo e dá um beijo no rosto dela. A Fernanda ficou espantada com a atitude do Davi. E depois ela pergunta para a Pitel de onde veio essa amizade. Aí a Pitel disse que aquilo ali era muito louco e que nem ela tinha entendido como aquilo aconteceu. Só que não dá para negar que o Davi exagerou, né? Ele bebeu demais, precisou que o Matheus agisse para evitar um problema maior para cima dele e ele deu um beijo meio que forçado numa mulher. Mesmo que seja um beijo no rosto. A Pitel disse que não se incomodava com isso. Só que isso foi muito inconveniente. O Davi não tem nenhuma intimidade para se aproximar da Pitel e beijá-la. Seja o que for, gente. Nem mesmo com a Isabelle isso seria aceitável. O ADM dele falou que eles estão cansados do Davi ser imputado por crimes que ele não cometeu. Porque nas redes sociais isso virou um barulho enorme agora. O ADM da Pitel disse que ela deve ter a oportunidade de falar para a produção do programa se ela se sentiu incomodada com a atitude do Davi. Se sim, a produção é que deve tomar as medidas cabíveis para esse caso. A gente sabe que isso não vai dar em absolutamente nada. Quando ele bebe, ele fica super carinhoso. Fica. Aí tu veio me chamar, aí tava lá me abraçando. Ficou te abraçando, beijando, eu vi. Tá, minha gente, ele é carinhoso. Aí você grossa com uma pessoa, dá troco de nada, não tem pra quê também. E sabe que a Yasmin e a Vanessa estão certas quando elas falam que o Davi exagera nessas reações. Eu já falei isso diversas vezes aqui. O Davi não tem nenhuma intimidade, seja com quem for para fazer essas coisas. Isso é uma questão de bom senso, muito mais do que uma questão de educação. Aí a Beatriz e a Alane se preocuparam com o Davi, pediram para ele tomar água para ver se ele melhorava mais da bebedeira. Aí o Matheus também se preocupou com o Davi e o resto da festa foi só isso. A seguir, o Davi foi falar com a Raquel, elogiou a festa dela, afirmando que foi uma das melhores que ele viu lá e foi a que ele mais se divertiu. E também disse que a Raquel não é uma prioridade de voto para ele. Aí a Raquel disse que o Davi também não é uma prioridade de voto para ela. Aí a seguir, a Raquel pergunta pro Michel se ele estava falando com o Bila. O Michel disse que não e que não quer qualquer proximidade com ele. Disse até um Deus me livre e me guarde do Bila. O ranço ali tá enorme, né, gente? Nem bom dia o Michel quer falar com o Bila. E aí a Yasmin se aproximou do Davi,
deu um abraço nele, e eu até me espantei com essa cena, eu não vou negar pra vocês. Eu não entendi o porquê disso, foi espontâneo, meio que do nada. Aí ela também deu um beijo no rosto dele e ele retribuiu da mesma forma. Pouco depois, a festa acabou. O Buda disse que se alguém dos gnomos pegar a liderança, ele já tá no paredão. Aí antes de dormir, o Buda foi falar com a Lady e ela queria saber o porquê que a Yasmin chorou depois da conversa com a Fernanda. E o Buda disse que elas meio que se acertaram com a Fernanda na conversa que elas tiveram. A Lady não gostou porque a Vanessa e a Yasmin disseram pra Fernanda que não tinha movimento nenhum pra colocá-la no paredão. Aí o Buda afirma que as duas vão ficar falando que a Fernanda não é tudo isso de mal, mas aí os dois prometeram que iam dar uma situada na Vanessa e na Yasmin. Aí a Lady disse que agora elas vão ouvir. Depois, o Davi disse que a Vanessa quase nem bebeu nessa festa, mas em compensação, ele bebeu demais, né? Passou do ponto. Aí ele confirmou que ele passou mal naquele dia lá por uma questão emocional, porque ele estava muito estressado e sentiu muitas dores por causa disso. A Vanessa disse que ela já tinha desconfiado disso. Aí depois também ele ficou preocupado com a Isabelle, quis saber se ela estava bem, se ela ia ficar bem. O Davi me parece ser maduro para algumas coisas mais práticas da vida, mas muito imaturo para outras. Com 21 anos, ele não saber o que é cólica menstrual e saber que uma mulher tá passando mal por causa disso é falta de conhecimento básico, né, gente? Vamos ser sinceros? Ninguém disse pro Davi que as mulheres menstruam todo mês e que todo mês isso aparece? E aí, quando tava todo mundo dormindo, a Vanessa acordou, ficou sozinha lá na sala e falou algo que a gente não sabe o que ela quis dizer. Eu acho que isso vai até ser cortado lá do programa. Aí todos foram dormir boa parte do dia. E não teve muito conteúdo não. Até o fechamento desse vídeo, Rodriguinho tinha acordado primeiro, olhou pro queridômetro, depois foi pra academia malhar sozinho. Pouco depois, a Isabelle acordou passando mal, vomitando, foi lá pro confessionário, pro atendimento médico outra vez. Por conta disso, é bem provável que ela e a Pezinho sejam vetadas da prova do líder de hoje à noite pela produção do programa. Aí o Rodriguinho seguiu chateado com a Pitel e ele disse pra Lady e o Lucas que agora ela tá se juntando com o Davi e que ela tem poucas ideias. Disse ainda que é ele quem vai decidir quando ele vai falar com a Pitel. Aí a Lady comentou que ele tá entrando na mente da menina. O Rodriguinho só ri e diz que ele já entrou lá. E disse ainda mais, ninguém entra no quarto gnomo, só os parceiros deles, e que só a Pitel gosta do Davi lá no gnomo. A seguir, a Pitel comentou que o Rodriguinho tá mesmo chateado com ela, e a Fernanda achou que seria uma zoação da parte dele, porque eles riram dessa situação na madrugada. Mas aparentemente, nem a Pitel e nem a Fernanda deram muita importância lá pro Rodriguinho. Hoje, a prova do líder será de resistência, feita por aquela maquininha de cartões que patrocina o programa. Esperem algo bem parecido com o que rolou no BBB 23, aquela prova lá da Aline, que ela foi líder. O resto do dia foi bem morno e bem fraquinho. Também, né, depois de uma festa cheia de ciúmes, exageros e de uma semana agitada, o começo de semana no BBB também acaba sendo mais fraco. Lembrando que toda semana no BBB começa na quinta-feira. E a gente vai estar ao vivo depois do programa para comentar a prova do líder. Então, continua aqui com a gente no Faro Pop.